Olá, olá, meus queridos, tudo bem com todos? Bom, vim trazer aqui hoje para vocês, né, mais uma leitura bíblica e nós estamos aí no livro de Gênesis. Para quem acompanhou anteriormente, né, paramos aí no livro de Gênesis 46. Já li 46 todo, agora a gente vai para o 47. Então, acompanhe a história junto comigo e bora lá na nossa leitura diária. Bom, no livro de Gênesis 47, capítulo 1, vai dizer da seguinte forma: Então veio José, anunciou a Faraó e disse: Meu pai, meus irmãos e suas ovelhas, as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã. E eis que estão na terra de Gozém. E tornou uma parte de seus irmãos, e saber 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Vós são pastores de ovelha, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pastos para as ovelhas de teu servo, por quanta fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus, deixa eu virar a página, que teus, deixa eu marcar aqui, que teus servos habitam na terra de Gozém. Então falou o Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram aqui, a ti. A terra do Egito está diante da face no melhor da terra fazer habitar o teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém, e sabes que entre ele há homens valentes, os porá por por morais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José Jacó, seu pai, e pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias do ano de tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos da minha peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias da sua peregrinação. E Jacó abençoou a Faraó e saiu diante da face de Faraó. E José fez habitar ao seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, na melhor terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenar. José sustentou de pão seu pai e seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo a sua família. E não havia pão em toda a terra, porque fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, e pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dar-nos pão, porque morremos em tua presença, por quanto dinheiro nos falta. E José disse: Dai vosso gado, e eu vos darei o vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado e José lhe deu pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas, dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado.
E acabado aquele ano, vieram a ele o segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os seus animais, e nenhuma outra nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Ele perguntou, né? Comprando-nos a nós a nossa terra por pão, e nossa terra seremos servos de Faraó, e da semente para que vivamos e não morramos na terra de desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo. Porquanto a fome era extrema sobre eles, a terra ficou sendo de Faraó. Quando o povo tê-lo passar a cidade desde a extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam suas porções. Então, que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente a vós, para que semeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei o quinto a Faraó, e o 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e do que estão no vossas casas, para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graças aos olhos do meu senhor. Seremos servos de Faraó. José, pois, por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo do Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão e frutificaram, multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, o seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponha as tuas mãos debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te, me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levará ao Egito e me sepultará na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Gente, vamos dar uma continuidade aí no capítulo 48? Então, venha comigo, vamos dar continuidade à história. Bom, e aí, continuando, né? Gênesis 48, capítulo 1. E aconteceu dessas coisas que disseram José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E deu parte a Jacó e disse: a José: ó Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que farei frutificar, multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei a terra à tua semente depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão.
mas a tua geração que gerar depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão Vou abrir aqui, gente. Bora lá. Serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço na terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu o filho de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E eles disse: peço-te, traze-me-nos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados da velhice e já não podia ver, e fizê-lo chegar a ele, e beijou-o e abraçou. E Israel disse a José: eu não cuidará ver o teu rosto, e eis que Deus me fez a tua semente também. Então José tirou os seus joelhos, inclinou-se à terra diante de sua face, e tomou José a ambos, e eles Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor de sua esquerda, sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos, e avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: ó Deus, em cuja a presença andaram os seus pais, Abraão e Isaque, Deus que sustentou desde que eu nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo o mal abençoou estes rapazes. Sejam chamados neles o meu nome e o nome de seus pais, Abraão e Isaque. Multipliquem-se, multipliquem-se como peixes e multidão em meio à terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai e de Efraim, de seu pai, para a transpor sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque ele é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a tua cabeça. Mas o seu pai recusou e disse: eu o sei, filho meu. Ou sei também, ele será um povo, e também ele será grande contudo. Seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como a Manassés, e pôs Efraim diante de Manassés. Depois disse a Israel, a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tomar a terra de vossos pais, e te tenho dado a ti um pedaço de terra, mas que teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco nas mãos dos amorreus. Bom, terminamos aí, né? O livro de Gênesis 47, 48, uma história maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo daremos continuidade no 49 e 50. Gente, está perto de terminar aí o livro de Gênesis, né?
E vou fazer assim um grande resumo, um grande estudo de toda a explicação desde o livro, do primeiro livro de Gênesis até aonde nós paramos, que termina em Gênesis 50. Gênesis 50, no versículo 26, tá? Então, assim, estamos quase terminando essa leitura, para a gente dar início aí no livro de Êxodo, né? Que é o próximo livro aí que nós vamos ler aí junto, né? Que é o segundo livro de Moisés chamado Êxodo. Espero por vocês. Vamos bora lá com a minha leitura diária junto com vocês. Espero que estejam acompanhando, espero que estejam gostando. E aos poucos, gente, que a gente vai lendo, vai entendendo, né? Não é tudo de uma vez. E é muito bom estar aqui passando um pouquinho para vocês, de versículo para versículo, né? Capítulo por capítulo. E aí vou dar uma grande explicação aí para vocês. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Até mais.